Olá, alunos da Escola Mélio, professor Fernando, e vamos para a nossa segunda aula do segundo bimestre de Filosofia. Espero que estejam todos bem, tá? Bom, pessoal, a aula passada a gente falou de alguns campos da filosofia e hoje a gente vai começar a falar de alguns filósofos, né? Entrando primeiro nos filósofos pré-socráticos, tá? Filósofos pré-socráticos são considerados assim, pré-socráticos, exatamente porque eles eram anteriores aos tempos em que Sócrates, grande filósofo, viveu. Não só filósofos anteriores a esse tempo da vida de Sócrates, mas alguns filósofos contemporâneos, como sofistas, que a gente vai falar, tá bom? Bom, esses filósofos pré-socráticos, pessoal, estavam preocupados com o cosmos. O que é o cosmos? Com o mundo físico, ou a physis. Com o mundo natural, tá? Com a natureza. Quando a gente fala natureza, eles não estavam preocupados com botânica, arvorezinha, não. Eles estavam preocupados em entender o princípio primeiro de todas as coisas que compõem esse universo. Eles estavam preocupados em saber qual é o elemento primordial que todo o ser é composto. Os gregos antigos, eles não acreditavam, como nós, assim, várias pessoas do nosso tempo acreditam, de um surgimento do nada, né? O Big Bang, de repente o mundo surgiu do nada, tal, foi uma explosão, ou até o pessoal da teoria criacionista, que Deus fez o mundo em sete dias, daí em 7 dias o mundo estava feito por Deus. Não. Os filósofos, eles acreditavam, os gregos antigos acreditavam que tudo que existe aqui estava por aí, em outra forma, na forma de outro elemento, ou de um elemento primordial, um elemento primeiro. Então eles estavam buscando entender que elemento é esse, do que é formado esse cosmos, tá? O que é essa maravilha que é o mundo, vamos dizer assim, né? Eles analisavam de forma racional, né? Eles já não estavam mais totalmente ligados às questões mitológicas, não estavam mais presos à explicação mítica, e passaram a pensar de forma racional, pô, do que esse nosso mundo é feito, né? E nós temos aí, né, de forma fenomenal, o primeiro filósofo, tá? Considerado o primeiro filósofo, que é Tales de Mileto. Tá? Antes de falar de Tales ele é considerado um filósofo pré-socrático monista. E nós temos monistas, filósofos pré-socráticos monistas e filósofos pré-socráticos pluralistas. O que é isso, professor? O filósofo pré-socrático monista, ele teorizava que esse princípio originador do mundo, né, esse primeiro princípio, esse primeiro elemento, era um elemento. Enquanto que os pluralistas acreditavam que poderia ser mais de um elemento, 2 ou mais elementos, que seriam originadores, né, compostos que fazem parte desse cosmos, né, da origem desse cosmos. Esse elemento ou esses elementos que sempre estiveram por aí na visão desses filósofos. Gente, chega muito próximo ao que o estudo da biologia, né, fala. A gente tem que, no mundo natural, nada se perde, tudo se transforma. E é basicamente esse o entendimento dos filósofos pré-socráticos. Eles acreditavam que tudo estava por aí, só que através de uma mudança, né? Hoje uma árvore é uma árvore, amanhã ela pega fogo, se desintegra, ou um animal morre, é enterrado, depois é decomposto, ele vira outra coisa, e aquele elemento da árvore, do animal, ou de nós, depois que a gente também morre, se transforma em outro elemento que vai para a natureza. Claro que ainda não de forma científica. A ciência não é algo tão antigo assim, a ciência é algo mais novo. E o que a gente tinha antes da ciência? Nós tínhamos a filosofia. Nós tínhamos essa forma racional de pensar que contrapõe aquela explicação mitológica. Por que nós existimos? Porque na visão lá dos gregos. Porque os deuses do Olimpo que nos fizeram, os deuses do Olimpo
que permitiram a nossa existência, nosso destino está todo traçado pelos deuses do Olimpo. Não, não existe mais essa mitologia. Os filósofos pré-socráticos, eles rompem com isso e iniciam um pensamento mais racional. E esse primeiro filósofo, Tales de Mileto, considerado o primeiro porque a forma com que ele tentou imaginar o cosmos é conhecida como a primeira forma de se pensar racionalmente sobre a existência do mundo, os fenômenos naturais. E olha que interessante, ó. O Tales, a reflexão dele se baseia no sentido de que a água é o princípio originador de todas as coisas. Bom, a Tales, ele tirou essa ideia das suas viagens, né? Ele era um matemático, uma pessoa... matemática não existia na época, né, pessoal? Mas ele era uma pessoa ligada a estudo, a cálculos. E a sua reflexão adveio de algumas viagens, dentre elas uma viagem para o Egito, em que ele constatou, apesar do deserto lá do Egito, que havia vida em abundância às margens do rio Nilo. Olha só. Pô, eu estou no deserto, eu estou aqui no Antigo Egito. Isso aqui não tem vida nisso aqui, é areia, é sol quente, a noite é muito frio, não existe vida, mas onde tem água, existe vida. Além disso, ele passou a analisar que quando chove, há vida em abundância na natureza, que um animal ele precisa da água para sobreviver, que o ser humano precisa da água para sobreviver, que o nosso corpo ele é composto de água, o corpo dos animais é composto de água, que as árvores precisam de água para sobreviver. Ele também pensou que a água era um elemento que ela poderia ter mais, né, se transformar em mais de um elemento, que ela poderia se transformar num estado líquido, sólido e gasoso. Então, com todo esse conhecimento, ele falou, cara, é isso, é a água. A água é o princípio originador de todas as coisas. Pessoal, claro que isso, para nós, hoje, soa como absurdo, mas de um povo que vinha de uma cultura totalmente ligada a questões de cultura mesmo, né? De mitos, uma cultura totalmente ligada a divindades, né, do Olimpo, ou mesmo que buscava suas explicações em poemas esses que eram construções culturais, que eram inquestionáveis, porque era um grande poeta que recebeu aí essas orientações de um deus, ou de um grande príncipe, ou de uma pessoa muito importante, por isso que esses poemas ou essas crenças, elas eram inquestionáveis, porque os deuses do Olimpo... Cara, acabou isso. Tales, ele passa a pensar de forma racional, da sua própria cabeça. Cara, deve ter um porquê nesse mundo de tudo isso existir. E é fantástico a forma com que Tales busca tentar explicar as coisas de uma forma racional, apesar de que pra gente parece um absurdo, tá? Então nós temos ele como o primeiro filósofo pré-socrático, né? Ele é o primeiro filósofo propriamente dito, mas ele é tido como um filósofo pré-socrático monista, porque ele acreditava que a água, um único elemento, era esse elemento originador de todas as coisas. Aí depois de Tales a gente tem alguns nomes, nós temos Anaximandro, que acredita-se que ele foi discípulo de Tales, porque Anaximandro também era de Mileto, Tales de Mileto, porque ele era da região de Mileto, Anaximandro de Mileto, né, provavelmente as suas concepções se ligavam às concepções de Tales, só que Anaximandro, como discípulo, ele vai discordar de seu mestre. Ele não acreditava que a água era o princípio originador de todas as coisas, tá? A sua tese era que o princípio fundamental do que compõe o mundo natural é o apeiron. O que é isso, professor? Eu nunca ouvi falar. O apeiron é o indeterminado. Para ele era uma coisa que a gente não consegue ver, um elemento que a gente não consegue ver. Era um elemento infinito, mas era um elemento que estava presente em todas as coisas que compõem o mundo natural. Não é uma concepção próxima do que a gente tem hoje do átomo, porque ele fala em algo que a gente não pode
conseguir alcançar, que ele entende que é algo indivisível, algo é próximo do átomo, mas não é o átomo, que é algo infinito, tal. Esse apeiron para ele é o infinito, tá? Existe alguma coisa que ele não sabe dizer o que, mas que esse apeiron, esse infinito, esse indeterminado, tá? Não é bem infinito, não, é o indeterminado. Esse indeterminado está presente em todos os objetos, nos animais, nas plantas, no cosmos. Tá? Então, para Anaximandro, ele se contrapõe a seu mestre, Tales de Mileto, que acredita-se que eles têm essa relação de mestre e discípulo, e acredita que não é a água o princípio originador de todas as coisas, mas sim esse indeterminado, esse apeiron. Temos mais um filósofo monista, que é o Anaxímenes, que também acredita-se que Anaxímenes tenha sido discípulo de Anaximandro, tá? Então, ó o negócio passando de um para o outro. E também há uma controvérsia aqui entre Anaxímenes e Anaximandro. Por quê? A crítica de Anaxímenes em relação a Anaximandro é de que tanto ele quanto Tales estavam errados, que não é nem a água e nem o apeiron, esse princípio originador de todas as coisas que compõem todo o universo, mas sim o ar. Ele acreditava que o princípio fundamental de todas as coisas era o ar, difuso por toda parte, perene e em movimento, tá? Então, para Anaxímenes era o ar, esse princípio primeiro. E nós temos Pitágoras. Pitágoras, que é aquele filósofo que foi o primeiro a usar o termo filosofia. Claro que ainda não como povo, estou fazendo filosofia. Falei disso para vocês na aula passada. E as pessoas falavam, nossa, Pitágoras, você é uma pessoa muito sábia, você é muito sábio. E ele, não, eu não sou sábio, eu sou uma pessoa que ama o saber, eu sou amigo do conhecimento, amigo do saber, eu amo a sabedoria. E aí veio essa filos e Sofia, amigo do saber, amigo da sabedoria, que nasceu com Pitágoras de Samos, que também é um pré-socrático e que, na verdade, ele acreditava que o número era o princípio originador de todas as coisas. Professor, número? Como assim número? Pessoal, não é um número como a gente conhece aí na escola, o número 1, o número 2, o número 3, mas é a quantificação matemática ou aritmética ou de uma área ligada aí à área exata daquela época, não existia essa divisão ainda lá naquela época, mas é algo ligado a essa matemática, né? A quantificação do mundo. Por exemplo, eu tenho 2 mãos, você tem 2 olhos, existe a gente tem 2 pernas, sei lá, tudo que, se você analisar, a matemática está em tudo, né? Aqui eu estou em uma mesa, eu estou na frente de um celular, eu tenho 10 dedos e assim sucessivamente. Se eu contar aqui no computador, tem um computador aqui na minha frente, eu vou contar o número de telas, ele coloca tudo dentro de uma questão matemática, tá? Mas não é o número, a quantificação em si, tá? Mas essa regularidade de que tudo, né? Essa teoria de que tudo é quantificável, de que tudo está impregnado de números, viu? Então, esse princípio fundamental de todas as coisas para Pitágoras é a quantificação em números, os números, tá? Nós temos Heráclito de Éfeso. Éfeso também é uma região lá da Grécia Antiga, né? Um dos filósofos mais importantes, porque ele dizia que o universo está em constante mudança. Pessoal, o que é essa mudança? Volto a falar dessa teorização da biologia, né? De que nesse mundo nada se perde, tudo se transforma. E ele acreditava que as coisas estão em constante mudança. O que é essa constante mudança? Essa constante transformação. Ele acredita que tudo flui, tudo está em transformação constante. Para Heráclito, todas as coisas possuem seus opostos. Essa mudança não é simplesmente uma mudança do nada. Essa mudança existe através da guerra de opostos, tá? Nós temos, então,
o líquido e o gasoso, o preto e o branco, nós temos assim, o dia e a noite, o sol e a lua, sei lá, vários contrários que existem aí no mundo de contrários, tá? Ele diz que o real é a mudança e a permanência é ilusória. Ou seja, o real é o que é a mudança. O que é isso, professor real? O que existe, o que é de verdade, o que realmente compõe o nosso mundo natural é o que é mudança. E essa mudança, para ele explica como se fosse o fogo, que o fogo sempre está queimando e sempre está se transformando. Nunca é o mesmo fogo, tá? E o que é permanência é ilusão. O que não se transforma para ele não é a verdade, tá? Então essa guerra de contrários e essa mudança, tá? Essa transformação do ser, esse constante fluir, é que ele entende que é o princípio originador de todas as coisas que compõem a construção desse nosso cosmos, tá bom? Para Heráclito, o ser não é mais que o não ser, nem é menos. O ser e nada são o mesmo. A essência é a mudança. Prestem atenção, pessoal. O ser não é mais que o não ser, nem é menos. O ser e nada são o mesmo. A essência é a mudança. Ou seja, ele tem uma crença de que nós e nada somos a verdade. A gente pode estar aqui, amanhã não estar aqui. Então, essa constante mudança para ele é que é o ser, né? Que é o ser, que é a origem, o princípio formador de todas as coisas, tá bom? Contra Heráclito, nós temos Parmênides, que acreditava que o princípio fundamental de todas as coisas só pode ser a permanência das coisas e do mundo físico. Ele combate essa tese de Heráclito porque não acredita que o princípio das coisas possa ser encontrado em algo que se mude constantemente. Como é que eu posso entender que determinado objeto é, se amanhã ele já não é? Então ele acredita que a permanência é que é o ser, é que é o princípio originador de todas as coisas. Olha que eles já não estão falando mais só em elementos, tá? Lá para Heráclito, que ele acreditava que o fogo era o princípio permanente de o princípio primeiro de todas as coisas, porque ele acreditava na mudança. Então ele buscava essa exemplificação no fogo, tá? O ser de Parmênides, né? Parmênides defende 4 Parmênides agora, que é contrário a Heráclito. Para ele é a permanência, diferente de Heráclito. O ser para Parmênides é o seguinte: o ser é e não pode não ser. Heráclito fala que o ser não é e não pode ser. Já Parmênides ele fala que o ser é e não pode deixar de ser. O que é. Olha que confusão que a filosofia nos arruma para a nossa cabeça, mas é exatamente isso. E essas concepções desses filósofos lá do passado foram essas concepções foram utilizadas por filósofos contemporâneos e filósofos modernos e contemporâneos, tá? Para Parmênides, então, o nada não é e não pode ser. Pensar e ser são o mesmo. O não ser não pode ser pensado nem enunciado, tá? Vamos ver se a gente consegue alguns exemplos desse Parmênides aqui. Se o ser fosse diferente de si mesmo, ele não seria o que é. Em outras palavras, se não fosse idêntico a si mesmo, o ser não seria ele mesmo, o que é impossível, pois o ser não pode não ser. Ele só pode ser o que ele é. O ser é um, não pode ser múltiplo, e o ser não pode ser o que ele não é. Diferente de Heráclito que falava, o ser é o que não é. A gente não pode falar que isso é. Olha só que confusão, pessoal. Mas é exatamente isso que esses filósofos pré-socráticos aqui, esses primeiros monistas, né? E nós temos aqui em Heráclito e em Parmênides essa grande discussão a respeito do ser e do não ser. O que é, o que não é.
que Heráclito então defende que o ser não é, e Parmênides defende que o ser é a permanência, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco dos pluralistas. Nós temos Empédocles, é outro filósofo, que concordava que a natureza possuía uma só origem, mas inovou ao pensar. Essa origem não apenas deriva de um princípio único, mas sim composto de 4 raízes fundamentais: a terra, o fogo, a ar e a água. Então, para Empédocles, são 4 os elementos que compõem o nosso cosmos, o nosso mundo natural: a terra, o fogo, a água e o ar. E segundo ele, cada um desses elementos é incorruptível, homogêneo, eterno, inalterável, ou seja, tem as características fundamentais das abordadas por Parmênides. Então ele chega mais a Parmênides. Olha só o que ele está falando então em Empédocles. E a gente chega na concepção de Parmênides. Parmênides fala que o ser é e não pode não ser. Só pode ser a permanência. E o que Empédocles fala? Empédocles fala que são 4 elementos: a terra, o fogo, a água e o ar. Que esses elementos eles são infinitos. Então eles são o que são, eles não podem mudar. E talvez ele acredita que mesmo se mudassem, eles não vão deixar de ser o que são. Então ele acredita na permanência, né, do ser, o ser do que é. Nós temos um outro pluralista que é Anaxágoras. Defendia que o princípio gerador de todas as coisas não é único, mas que a physis, gente, physis é o mundo natural, e não esqueçam disso. Physis é o cosmos, não é a natureza, não é a oncinha, o leãozinho, a girafinha, o macaquinho, não. É o cosmos como um todo, tá? Então, Anaxágoras defendia que o princípio gerador de todas as coisas não é único, e que a physis era formada de várias partículas, que seriam sementes ou espermatas, e que se agregavam e desagregavam, sendo ordenadas por uma única inteligência, por uma inteligência universal. Pessoal, vamos voltar de novo para a biologia, né? Eu gosto de biologia, não sou um expert em biologia, mas olha só onde esses caras foram. A gente tem hoje, se vocês forem analisar em evolução, todo ser vivo ele é composto de células. E lá na evolução, possivelmente, a gente tem um ancestral em comum, que era uma bactéria, não sei, um micro-organismo, que tinha uma ou outras células, e com a evolução, e conforme o clima, e conforme as necessidades da natureza, cada um foi evoluindo conforme a sua necessidade, então a gente pode ter um ancestral comum. E olha o que Anaxágoras também defende, né? Que existem sementes, espermatas, que se agregam e desagregam, sendo ordenadas por uma inteligência universal. Essa inteligência universal é a vida. A vida. O que faz surgir a vida? De onde vem a vida? O que é esse princípio primeiro originador? Do que é composta uma célula? O DNA da célula? Esse código genético? Por que houve essa alteração? Vocês conseguem entender que em biologia, e a gente está falando de filosofia, mas em biologia tudo conectado, a gente precisa do animal para sobreviver, para se alimentar, o animal precisa da planta, a planta precisa do sol, e o sol e a água, a planta também precisa da água, e a água precisa de ser limpa, e a água se recicla, ela vai para o mar, depois ela volta condensada, depois ela desce para a terra. O mundo é um ciclo. Há uma inteligência universal natural que rege todos nós, seres humanos, animais, vegetais e até o nosso mundo inorgânico, digamos assim, né? Podemos falar dos processos geológicos que a Terra ela se transformou. Se você analisar há bilhões de anos, existia um único continente chamado Pangeia. Um único continente. Todos os continentes eram um só. Isso há bilhões de anos na Terra. Existem comprovações científicas que teorizam a respeito disso. E olha esses filósofos lá no passado, sem ter ciência, teorizando essas coisas assim. Claro que cada um de uma forma, falando uma coisa diferente, mas vamos dizer assim com os olhos de hoje, né? É até democrático analisar que cada um teve a sua forma de pensar a respeito
do mundo, né, da física, e as suas teorias foram tão importantes durante milênios aí para a nossa ciência de hoje, para o nosso conhecimento ocidental e até mesmo oriental, gente. O pessoal lá do Oriente também pratica ciência, claro, né? Esse mundo globalizado, todo mundo tem acesso ao que esses caras pensaram no passado e na evolução que a ciência e as ciências humanas e as ciências naturais têm. Aqui, claro, esses filósofos pré-socráticos, eles estavam falando de physis. E para finalizar, nós temos Demócrito e Leucipo, dois filósofos pré-socráticos que, apesar de serem contemporâneos, ou seja, viveram no mesmo tempo que Sócrates, o objeto de suas investigações ainda era a physis, motivo pelo qual ainda são considerados pré-socráticos, tá? Porque eles não estavam, seu pensamento não estava voltado para o homem ainda, mas sim para o mundo natural. Eles estavam olhando para o alto, para o cosmos, né? Para o mundo natural. E segundo esses dois, Demócrito e Leucipo, os átomos, partes indivisíveis da physis, constituem o princípio fundamental de todas as coisas. Para esses filósofos, o átomo é captável apenas pelo intelecto. Não dá para alcançar o átomo. Não tem qualidade, tem apenas não tem a sua qualidade, assim, uma forma de se alcançar. Para eles, esse átomo é só alcançável mesmo pelo intelecto. Não tem uma forma geométrica e é naturalmente dotado de movimento, tá? Para eles, então, o átomo é o princípio originador de todas as coisas e nos causa espanto que esses caras estavam quase certos. Realmente, tudo o que existe no mundo é composto de átomo e eles falaram desse átomo lá no passado como algo que não era imaginável, mas na verdade a gente consegue hoje com microscópio, eu não sei, não entendo bem de ciência, qual é o aparelho que consegue enxergar, acredito que o microscópio, mas a gente consegue chegar que a divisão de toda a matéria, a gente chega nesse material indivisível que é o átomo. Olha que coisa, pessoal, como é que a filosofia realmente influenciou na nossa vida e na ciência, né? Bom, pessoal, por hoje é isso. Esses são alguns dos filósofos pré-socráticos que é interessante que vocês conheçam. Claro que não é para decorar cada um deles, eu estou falando deles para que vocês tenham uma noção das teorias lá do passado, de quando começou a se pensar como um mundo natural de forma racional e não mais de algo vindo da mitologia, de algo vindo de questões culturais inquestionáveis ou de questões religiosas inquestionáveis. Mas o homem passou a olhar para o chão, a olhar para as coisas que existem e querer entender esse mundo de uma forma prática, de uma forma objetiva e de uma forma que a gente possa tocar nessa realidade. Pessoal, por hoje é isso. Não esqueçam de responder as questões, de fazer as atividades, enviar para o meu WhatsApp privado, tá bom? Forte abraço e a gente se vê na próxima aula.